Ei, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Estamos aí voltando depois de um hiato sem lives de leitura de O Capital, né? A gente estava no hiato do capítulo 13, que ele é enorme, ele tem 140 páginas, alguma coisa assim. Mas nós fizemos uma live super maravilhosa com a Marina Gouveia, que responde todas as dúvidas que são inerentes a aquele capítulo. Dito isso, agora a gente vai pegar fôlego para a reta final. A gente tem um capítulo 14 e 15 hoje. Semana que vem temos o capítulo 16. Semana que vem do 17 ao 20, depois 21 e 22. E por fim a gente vai chegando ao 23, 24, 25, enfim. Então estamos aí próximo do fim, né, desse grande projeto que é a leitura de O Capital. Se você está assistindo aqui agora e não está entendendo o que está acontecendo, se você está assistindo no YouTube, porque assiste depois, porque eu sei que existem algumas pessoas que acompanham depois, existem algumas pessoas que estão atrasadas, esse é um projeto de leitura guiada de O Capital. Eu faço na Twitch e jogo depois aqui no YouTube para vocês. E quem está vendo na Twitch, olá, né? Já está vendo ao vivo. E aí você pode acompanhar a gente no Telegram, que é t.me/doutora Drag, e você também pode entrar para o Discord, e também todos os links vão estar aqui na postagem para você, tá bom? Então no Telegram a gente tem os grupos de estudos, a gente está lendo o Capital, mas a gente já leu várias outras obras de Marx e Engels e a gente vai continuar lendo essas obras também. Então não se esqueçam, quem estiver vendo aí por outros lugares, esses são os nossos canais de comunicação para vocês que estão vendo depois, a posteriori e tudo mais. E bem, temos um grupo lá e as dúvidas sempre são tiradas e os bate-papos são sempre bem amistosos entre as pessoas. E para quem não sabe, os grupos de estudos agora têm certificado, esse está com certificado de 80 horas, mas a gente vai trabalhar também com a questão judaica, com o manifesto, talvez possivelmente com o Capital 2, e a gente vai seguir com as leituras. Eu não sei se eu vou fazer as leituras guiadas sempre, porque foi um projeto muito cansativo, mas eu quero levar até o fim, porque eu sou teimosa, ok? O capítulo de hoje, então, é o capítulo 14. Nós vamos começar a seção 5 de O Capital. Seção 5, Marx está nos dando aqui como a produção do mais valor absoluto e relativo. E aí, na seção 5 do valor absoluto, mais valor absoluto e relativo, a gente vai ver algumas questões que são extremamente importantes para a gente entender como que funciona essa extensão da jornada de trabalho ou como o capitalista consegue obter mais valor por meio do desenvolvimento das forças produtivas, a melhoria tecnológica, enfim, a gente vai ver por aí que é a ideia central dessa sessão, ok? Um beijo aí para todo mundo que está acompanhando, não me deixando flopar na Twitch, porque eu já sabia que quando eu comecei esse projeto, muitas pessoas animadas, né? Fazemos lives aí com mais de 100 pessoas, 150 pessoas. Mas a vida acontece, estudar na pandemia é muito difícil, e eu já sabia que as pessoas iriam cair no número de pessoas durante a live. Confesso que é um pouquinho ruim, porém, eu sei que vai ficar lá, e tem muita gente que vai poder consultar isso depois. Então é um material maravilhosíssimo. Imagina, né? No Brasil tem uma drag queen lendo o Capital e explicando. Isso é muito, assim, né? Potente. Então, dito isso, vamos começar a ler o nosso capítulo 14. O capítulo 14 ele começa, né, falando o seguinte: mais valor absoluto e mais valor relativo. Ele começa dizendo: inicialmente, consideramos o processo de trabalho de modo abstrato. Esse abstrato aí não é o abstrato do trabalho abstrato do capítulo 1, ok? Só para vocês não se confundirem. Independente de suas formas históricas, como processo entre homem e natureza. Esse processo entre homem e natureza, gente, ele é um metabolismo social. Tem uns professores que eu acho super legais, que eles falaram, o Alencar, que eles falaram assim, o metabolismo social, né? O homem transforma a natureza e ele transforma a si mesmo na produção dos elementos necessários à sua existência material. Até anotei isso aqui. E nesse processo metabólico, ao modificar a si, ele cria os elementos que serão fundamentais para a sociedade, a princípio a consciência. Lembrei ali, por falar nisso, estamos na página 577 do livro físico e a página 705 do PDF, para quem está nos acompanhando. Seguindo aí, lá dissemos,
Se consideramos o processo inteiro do ponto de vista de seu resultado do produto, tanto o meio como o objeto de trabalho aparecem como meios de produção. Só lembrando aqui que tudo que não é humano, né, nesse processo, eles são meios de produção. Então, só para a gente entender o que são meios de produção nesse meio do processo. E o próprio trabalho aparece como produtivo. E na nota 7, como complemento, essa determinação do trabalho produtivo, tal como ela resulta do ponto de vista do processo simples do trabalho, não é de modo nenhum suficiente para ser aplicada ao processo capitalista de produção. É esse o ponto que cabe desenvolver aqui. E o Marx continua. Enquanto o processo de trabalho permanece puramente individual, o mesmo trabalhador reúne em si todas as funções que mais tarde se apartam umas das outras. Em seu ato individual de apropriação de objetos da natureza para suas finalidades vitais, ele controla a si mesmo. Mais tarde, ele é que será controlado. A tal da alienação, né, gente? O homem isolado não pode atuar sobre a natureza sem o emprego de seus próprios músculos, sob o controle de seu próprio cérebro. Assim como no sistema natural, a cabeça e as mãos estão interligadas. Também o processo de trabalho conecta o trabalho intelectual ao trabalho manual. Mais tarde, o produto direto do produtor individual transforma-se num produto social, no produto comum de um trabalhador coletivo, isto é, de um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se encontram a uma distância maior ou menor do manuseio do objeto de trabalho. Desse modo, a ampliação do caráter cooperativo do próprio processo de trabalho é necessariamente acompanhada da ampliação do conceito de trabalho produtivo. E aí a gente vai entender que trabalho produtivo dentro do capitalismo é um trabalho que produz mais valor. A gente vai ver os desenvolvimentos disso também no Capital 2, ok? E de seu portador, o trabalhador produtivo. E lembrando que trabalhador produtivo não necessariamente é um trabalhador não importante para a sociedade. A gente vai entender isso em algumas mediações nos debates no Discord, que acho que vai ficar melhor para a gente conversar isso, ok? Para trabalhar produtivamente, já não é mais necessário fazê-lo com suas próprias mãos. Basta agora ser um órgão do trabalhador coletivo. Lembra que a gente viu, né, o trabalhador coletivo, a manufatura, depois a gente viu a maquinaria e a grande indústria, né? Cada vez mais o trabalhador se torna ali um apêndice do processo. E como se fosse um órgão da própria máquina também. Basta agora ser um órgão do trabalhador coletivo, executar qualquer uma de suas subfunções. A definição original do trabalho produtivo citado mais acima, derivada da própria natureza da produção material, continua válida para o trabalhador coletivo, considerado em seu conjunto, mas já não é válida para cada um de seus membros, tomados isoladamente. Por outro lado, o conceito de trabalho produtivo se estreita. A produção capitalista não é mais apenas a produção de mercadoria, mas essencialmente produção de mais valor, que eu acabei de dizer mais cedo. O trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não basta, por isso, que ele produza em geral. Ele tem de produzir mais valor. Só é produtivo o trabalhador que produz mais valor para o capitalista ou serve à autovalorização do capital. Essa questão do mais produtivo não quer dizer que é menos ou mais importante. Isso eu quero colocar isso bem claro para vocês. É o conceito de trabalhador produtivo dentro do processo capitalista. E não é sinônimo de forma alguma de mais ou menos importante. Se nos for permitido escolher um exemplo, fora da esfera da produção material, diremos que o mestre-escola, né, que é um serviço que ele está prestando, é um trabalhador produtivo, se não se limita a trabalhar a cabeça das crianças, mas exige trabalho de si mesmo até o esgotamento, a fim de enriquecer o patrão. É aquele professor que estava dando aula só para cumprir aquelas leis fabris que estavam lá na época, né, da escolarização das crianças. Em relatos anteriores, o Marx falou que até os professores mal sabiam escrever o próprio nome. Que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensino em vez de numa fábrica de salsichas, isso é uma alusão aí eu ia falar o Bolsonaro. O Luiz Bonaparte, não é o Bolsonaro. Uma fábrica que ele dava... quem conta isso é a Marina, numa das aulas dela, que o Luiz Bonaparte ele distribuía salsichas, né, para os proletariados. Então, em vez de uma fábrica de salsichas, é algo que não altera em nada a relação.
Assim, o conceito de trabalhador produtivo não implica de modo algum Assim, o conceito de trabalhador produtivo não implica de modo nenhum apenas uma relação entre atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto do trabalho, mas também uma relação de produção especificamente social, surgida historicamente e que cola no trabalhador o rótulo do meio direto de valorização do capital. Ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar. Olha só, estava falando mais cedo sobre se trabalhador produtivo não é menos e nem mais importante. E aí agora o Marx mesmo já traz uma coisa interessante. Ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar. No livro, por causa da exploração, né, gente? No livro 4 desta obra, que trata da história da teoria, veremos mais detalhadamente que a economia política clássica sempre fez da produção de mais valor a característica decisiva do valor produtivo. Alterando-se sua concepção de natureza do mais-valor, altera-se, por conseguinte, sua definição de trabalhador produtivo, razão pela qual os fisiocratas declararam que somente o trabalho agrícola seria produtivo, pois só ele forneceria mais valor. Mas, para os fisiocratas, o mais-valor existe exclusivamente na forma de renda fundiária. Lá no livro 2, a gente já está vendo uns debates super interessantes sobre os fisiocratas e Adam Smith, e essa questão do mais-valor, umas questões de erros conceituais da economia liberal. É muito interessante quando a gente vê esses desenvolvimentos dessas camadas dessa cebola, ok? E ele continua: a extensão da jornada de trabalho, além do ponto em que o trabalhador teria produzido apenas o equivalente do valor de sua força de trabalho, acompanhada da apropriação desse mais trabalho pelo capital, nisso consiste a produção do mais valor absoluto. Ela forma a base geral do sistema capitalista. Olha só para lembrar aí, a extensão da jornada de trabalho. Mais valor absoluto, então, é a extensão da jornada de trabalho. Reduziu a jornada de trabalho, reduziu o mais valor absoluto. Aumentou a jornada de trabalho, aumentou o mais valor absoluto. O mais valor absoluto, ele é possível, dentro da luta de classes, de acontecer mais tangivelmente para nós como classes trabalhadoras, porque a gente sempre pode colocar nas pautas uma redução da jornada de trabalho. Mais à frente a gente já vai ver que vai ficar difícil de lutar pela redução do mais valor relativo, porque ele não acontece especificamente na própria fábrica, por exemplo, que está havendo greve, né? É da sociabilidade em geral. Dito isso, o Marx continua. Ela forma a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida da produção do mais valor relativo. Nesta última, a jornada de trabalho está desde o início dividida em duas partes: trabalho necessário e mais trabalho, ou seja, o que eu trabalho para poder reproduzir as minhas condições de vida, né? Comer, beber, pagar luz, água, internet e tudo mais. O que sobra do meu trabalho ali, esse excedente, é o mais trabalho. Para prolongar o mais trabalho, o trabalho necessário é reduzido por meio de métodos que permitem produzir em menos tempo o equivalente do salário. Exemplo: imaginemos que a gente tem uma redução do preço dos alimentos, ou seja, para reproduzir e para manter os meios de subsistência da classe trabalhadora, agora vai ser mais barato, mas o valor vai cair. Então, isso vai aumentar o mais valor relativo, ok? Dito isso, eu só vou ler um comentário para vocês para a gente entender uma relação dialética entre mais valor absoluto e mais valor relativo. A ideia que as pessoas têm inicialmente, quando a gente estuda mais valor absoluto e mais valor relativo, é que como se existisse o mais valor absoluto, depois existisse o mais valor relativo. E, na verdade, eles são dialeticamente intrínsecos, né? Eles acontecem simultaneamente. Então, o mais valor relativo ele não é nem tão diferente do absoluto. Ele é como se fosse um contínuo, mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. De quando, por exemplo, já não tem mais como extrair mais valor absoluto do trabalhador. Por que não tem como? Vamos estender a jornada de trabalho da classe trabalhadora. Estendeu. Tem um limite. Primeiro que ele é um limite físico. Um dia só tem 24 horas. E segundo, que mais à frente a gente vai ver,
que essa extração de mais valor pode chegar ao ponto de ter a exaustão da classe trabalhadora, e aí não dá certo também, ok? E aí a produção de mais valor absoluto gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho. A produção do mais valor relativo revoluciona inteiramente os processos técnicos de trabalho e os agrupamentos sociais. E revoluciona porque fica até difícil da classe trabalhadora lutar por melhores condições aí, neste caso, ok? Igual eu falei lá do preço dos alimentos e tudo mais. E por quê? Porque está reduzindo o valor da força de trabalho. Se você imagina, você tem um componente desse tamanho. Aqui é todo o trabalho. Esse pedaço, na verdade, é o pedaço necessário para a subsistência do trabalhador. E tudo que vem até aqui é o mais trabalho. O que acontece no mais valor relativo é que esse pedaço aqui vai ser encurtado. Se esse é encurtado, vai sobrar mais para cá, ok? E o mais valor relativo, o mais valor aumenta. Isso é o mais valor relativo. E ele acontece por isso. Então, ele supõe, portanto, um modo de produção especificamente capitalista que, com seus próprios métodos, meios e condições, só surge e se desenvolve naturalmente sobre a base da subsunção formal do trabalho sobre o capital. O lugar da subsunção formal do trabalho sobre o capital é ocupado por sua subsunção real. Basta aqui uma simples alusão a formas híbridas em que o mais-valor não se extrai do produtor por correção direta e que tampouco apresentam a subordinação formal do produtor ao capital. Desculpa, gente. Nesses casos, o capital ainda não se apoderou diretamente do processo de trabalho. Ao lado dos produtores independentes que exercem seus trabalhos artesanais ou cultivam a terra de modo tradicional, patriarcal, surge o usurário ou o comerciante, o capital usurário ou comercial. Olha só, o capital comercial, ele precede o capital industrial. Porém, quando o capital industrial chega, ele surrupia tudo. E aí muda até as formas de sociabilidade. A gente até falou nas lives anteriores que, por exemplo, no setor de panificação, o Marx falando ainda que ainda não havia essa mudança no processo, que o processo era praticamente similar ao de sempre. E a gente já vai ver que não vai ser mais assim, começa já a ser totalmente diferente. Então, o capital industrial muda a forma como se opera o capital comercial que já existia, e aí nós temos hoje o capital comercial parasitando o capital industrial. E ainda tem o capital fictício, a gente vai estudar isso mais à frente, quando a gente vai aprofundando na esfera da produção e na esfera da circulação, ok? Então, só explicando aí como que é interessante a gente imaginar que primeiro veio o comercial, depois veio o industrial, que mudou as formas de sociabilidade. Nós, enquanto classe trabalhadora, perdemos, no caso, os nossos meios de produção, de como ter a nossa subsistência, garantir a nossa reprodução da própria vida, pelo capital industrial. E agora o capital comercial está surrupiando o capital industrial neste momento. Inclusive, é o que explica algumas das crises. Mas sigamos. Que o suga parasitariamente. Agora é um dominando o outro, né? O predomínio dessa forma de exploração numa sociedade exclui o modo de produção capitalista, ao mesmo tempo que, como na Baixa Idade Média, pode servir de transição para ele. Por último, como mostra o exemplo do trabalho domiciliar moderno, certas formas híbridas são reproduzidas aqui e ali na retaguarda da grande indústria, mesmo que com uma fisionomia completamente alterada. Se, por um lado, para a produção do mais valor absoluto, basta a subsunção meramente formal do trabalho sobre o capital, por exemplo, que artesãos que antes trabalhavam para si mesmos ou como oficiais de um mestre de corporação passem a atuar como trabalhadores assalariados sob o controle do capitalista. Eu acabei de falar isso aqui, né? Que a gente perdeu as formas de reprodução da própria vida. Como poder reproduzir, né? A gente não é livre no capitalismo. A gente tem que vender nossa força de trabalho. Vimos, por outro, que métodos para a produção do mais valor relativo são, ao mesmo tempo, métodos para a produção do mais valor absoluto. Mais ainda, a extensão desmedida da jornada de trabalho mostra-se como o produto mais genuíno da grande indústria. Em geral, tão logo se apodera de um ramo da produção, e mais ainda quando se apodera de todos os ramos decisivos da produção, o modo de produção especificamente capitalista deixa de ser um simples meio para a produção do mais valor relativo.
Ele converte agora na forma geral socialmente dominante de processos de produção, como método particular para a produção do mais valor relativo. Ele atua, em primeiro lugar, apoderando-se da indústria que até então estava subordinada apenas formalmente ao capital, ou seja, atua em propagação, em sua propagação. Em segundo lugar, na medida em que as mudanças dos métodos de produção revolucionam continuamente as indústrias que já se encontram em sua esfera de ação. Visto sob certo ângulo, toda a diferença entre mais valor absoluto e mais valor relativo parece ilusória, que eu já estava comentando lá no início. O mais valor relativo é absoluto, pois condiciona uma extensão. Olha, o mais valor relativo ele é absoluto, pois condiciona uma extensão absoluta da jornada de trabalho, além do tempo de trabalho necessário à existência do próprio trabalhador. O mais valor absoluto é relativo, pois condiciona um desenvolvimento da produtividade do trabalho que possibilita limitar o tempo de trabalho necessário a uma parte da jornada de trabalho. Mas, quando observamos o movimento do mais valor, desfaz-se essa aparência de identidade. Então, logo o modo de produção capitalista esteja construído e se tenha tornado o modo geral de produção, a diferença entre mais valor absoluto e relativo torna-se perceptível assim que se trate de aumentar a taxa de mais valor em geral. Pressupondo-se que a força de trabalho seja remunerada por seu valor, vemo-nos então diante da seguinte alternativa. Por um lado, dada a força produtiva de trabalho e seu grau normal de intensidade, a taxa de mais valor só pode ser aumentada mediante o prolongamento absoluto da jornada de trabalho. Por outro lado, com uma dada limitação da jornada de trabalho, a taxa de mais valor só pode ser aumentada por meio de uma mudança relativa da grandeza de suas partes constitutivas. E aí o que acontece? Constitutivas do trabalho necessário e do mais trabalho, o que, por sua vez, pressupõe, para que o salário não caia abaixo do valor da força de trabalho, uma mudança na produtividade ou intensidade do trabalho. Então, olha só. Existem várias formas de extrair mais valor, né? O mais valor absoluto, o mais valor relativo, o desenvolvimento das forças produtivas. Mais à frente a gente vai ver que tem como aumentar a intensidade do trabalho. Eu acho que o mais claro, o exemplo clássico disso é você ver o exemplo clássico do Tempos Modernos, né? Que tem lá aquela maquinaria, o Charles Chaplin tentando acompanhar o ritmo da máquina, e aquilo ali é um aumento da intensidade, é um aumento da produtividade, é um desenvolvimento das forças produtivas, é um aumento do mais valor relativo. Com a extensão da jornada de trabalho, é um aumento do mais valor absoluto. Aquele filme é clássico, por isso todo professor de história, sociologia, em algum momento da vida dele, enquanto docente, ele passa isso para os alunos. Então, continuando aqui, ele ainda continua. Se o trabalhador necessita de todo o seu tempo para produzir os meios de subsistência necessários ao seu próprio sustento e de sua descendência, não lhe sobra tempo para trabalhar gratuitamente para um terceiro. Sem um certo grau de produtividade do trabalho, não haverá esse tempo disponível para o trabalhador. Sem esse tempo excedente, não haverá mais trabalho e, por conseguinte, nenhum capitalista. Tampouco senhor de escravos, barão feudal, numa palavra, nenhuma classe de grandes proprietários. Podemos, pois, falar de uma base natural do mais-valor, mas apenas no sentido muito geral de que nenhuma barreira natural absoluta impede um indivíduo de dispensar a si mesmo do trabalho necessário à sua própria existência e jogá-lo sobre os ombros de outrem, tampouco como obstáculos naturais absolutos impedem alguém de servir-se da carne de outrem como alimento. Pesado isso aqui, né? De forma alguma, cabe associar, como aconteceu ocasionalmente, concepções místicas a essa produtividade natural e espontânea do trabalho. Somente depois de a humanidade ter superado pelo trabalho suas primitivas condições de animalidade, depois, portanto, de seu próprio trabalho já estar socializado num certo grau, é que surgem as condições para que o mais trabalho de um transforme-se em condição de existência do outro. Presta atenção. No desenvolvimento das forças produtivas da humanidade, começou-se a haver um excedente de mais trabalho. É isso que ele está explicando aqui. É lógico que a gente vai saber que esses valores produzidos começam a ser acumulados nas mãos de poucos, que a gente futuramente, depois a gente vai conhecer como capitalista. Então, olha que legal isso aqui, ele mostrando a questão do processo sócio-histórico. E isso tudo é porque nós, enquanto seres humanos, superamos a nossa capacidade, as barreiras naturais pelo próprio trabalho.
Superar essas barreiras naturais pelo próprio trabalho é a nossa condição teleológica. Eu já até expliquei isso aqui numa live. Por exemplo, golfinhos possuem um sistema de linguagem super interessante. Esse exemplo não é meu, ele é da Marina Gouveia, mas gosto de dar esse exemplo. Possuem um sistema de comunicação, uma linguagem própria, caçam em bandos, têm estratégias de caça. Só que eles não possuem uma capacidade teleológica pelo trabalho, né, porque o trabalho é uma condição humana que a gente está pensando aqui, de superar as barreiras naturais. Eles, por exemplo, não vão para a areia. Se chegou na areia, encalhou, morreu. Nós, por exemplo, não poderíamos estar na água, mas hoje estamos. Temos plataformas, temos submarinos, e a gente superou essa barreira natural por meio do trabalho. E é isso que ele está nos contando aqui. O que acontece é que, por meio do trabalho e essa superação dessas barreiras naturais, que é essa capacidade teleológica que eu estou falando, a gente começou também a ter esse excedente de trabalho, que começou a ficar acumulados na mão de alguns, né? Que é o que a gente vai conhecer aqui agora do próprio desenvolvimento do processo do sistema capitalista. Nos primórdios da civilização, as forças produtivas adquiridas do trabalho são exíguas, mas o são também as necessidades que desenvolvem simultaneamente aos meios empregados para satisfazê-las. Ademais, nesses primórdios, a proporção dos setores da sociedade que vivem do trabalho alheio é insignificante quando comparada à massa dos produtores diretos. Com o progresso da força social do trabalho, essa proporção aumenta tanto absoluta como relativamente. A relação capitalista, de resto, nasce num terreno econômico que é produto de um longo processo de desenvolvimento. A produtividade pré-existente do trabalho, que lhe serve de fundamento, não é uma dádiva da natureza, mas o resultado de uma história que compreende milhares de séculos. Independentemente da forma mais ou menos desenvolvida da produção social, a produtividade do trabalho permanece vinculada a condições naturais. Todas elas podem ser reduzidas à natureza do próprio homem, como raça, etc., e à natureza que o rodeia. As condições naturais externas se dividem do ponto de vista econômico em duas grandes classes. A riqueza natural em meios de subsistência, isto é, fertilidade do solo, águas ricas em peixe, etc., e a riqueza natural em meios de trabalho, como quedas d'água, rios navegáveis, madeira, metais, carvão, etc. Nos primórdios da civilização, o primeiro tipo de riqueza natural é o decisivo. Uma vez alcançado níveis superiores de desenvolvimento, o segundo passa a predominar. E aí são os meios de trabalho, né? As ferramentas, né, que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Comparemos, por exemplo, a Inglaterra com a Índia, ou, no mundo antigo, Atenas e Corinto, como os países situados na costa do Mar Negro. Quanto menor o número de necessidades naturais a serem imperiosamente satisfeitas e quanto maiores a fertilidade natural do solo e a excelência do clima, tanto menor é o tempo de trabalho necessário para a manutenção e reprodução do produtor. Para e pensem comigo. Se as condições naturais são favoráveis, menos trabalho é necessário porque nós temos mais riquezas naturais dadas. Se as condições naturais são mais difíceis, mais trabalho é necessário porque menos riquezas naturais dadas temos. É essa fala que ele está aí colocando, ok? E aí ele vai falar, tanto menor é o tempo de trabalho necessário para a manutenção da reprodução do produtor, e tanto maior, portanto, pode ser o excedente de seu trabalho para outros, isto é, o trabalho que excede aquele que ele realiza para si mesmo. E ele coloca uma citação aí que eu vou pular, e ele coloca, no entanto, as grandes construções do Egito se devem menos ao volume de sua população do que à grande proporção em que essa se encontrava disponível. Assim como o trabalhador individual pode fornecer uma quantidade tanto maior de mais trabalho, quanto menor seja seu tempo de trabalho necessário, assim também quanto menor for a parte da população trabalhadora exigida para a produção dos meios de subsistência necessário, tanto maior será a parte dela disponível para outras obras. Olha só. Condições favoráveis de riqueza natural proporciona que menos tempo seja gasto para a produção dos meios de subsistência. Então, se eu moro num lugar que o rio está fértil, que as terras são férteis, que está cheio de frutas, folhas, eu não vou precisar de trabalhar muito para poder criar os meus meios de subsistência.
E aí o Marx está nos explicando que, numa sociedade deste modo, o que acontece é que essa riqueza natural em abundância também faz com que a gente sobre mais trabalho. E esse mais trabalho, ele pode ser ele pode impulsionar o desenvolvimento das forças produtivas. E é isso que ele está explicando aqui. Eu acho que ficou claro, né? Uma sociedade com riquezas naturais, menos trabalho preciso, porque está tudo ali, ó, tá facinho de viver. Por isso, eu consigo, eu vou ter um dispêndio de mais trabalho sobrando. E esse mais trabalho, ele é aplicado. E aí, olha só, gente, o desenvolvimento do sistema capitalista, ele é sempre, então, impulsionado por esse trabalho excedente que vai sendo acumulado e que impulsiona o desenvolvimento das forças produtivas e que impulsiona o desenvolvimento tecnológico. É aí que a gente está, por aí que a gente está caminhando, ok? Uma vez pressuposta a produção capitalista em uma dada duração da jornada de trabalho, a grandeza do mais trabalho variará, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias de acordo com as condições naturais do trabalho, sobretudo com a fertilidade do solo. Eu já falei para vocês isso. Mas disso não se segue de modo nenhum, inversamente, que o solo mais fértil seja o mais adequado ao crescimento do modo de produção capitalista. Exemplo, por que não tem capitalismo na época das pirâmides do Egito? Nós não trabalhamos com si no materialismo histórico dialético. As condições específicas daquele momento, daquela dada sociedade, proporcionaram que o capitalismo florescesse, ok? Uma natureza demasiada pródiga, aí ele vai contar aqui mais ou menos da natureza, eu vou pular um trechinho e já vou colocar o seguinte. Ainda na página 582, é a necessidade de controlar socialmente uma força natural, de poupá-la, de apropriar-se dela ou dominá-la em grande escala, mediante obras feitas pela mão do homem, o que desempenha o papel mais decisivo na história da indústria. Assim foi, por exemplo, com a regulação das águas no Egito, da Lombardia, etc. Vou dar só uma pausa aqui para eu mudar o nome da live, que eu esqueci. Menina, o povo tá entrando aqui, tá assim, mas aqui fala. Pronto. E aí ele vai falar de vários lugares e a gente está na página agora 583. Deixa eu só respirar aqui para a gente fazer um corte, eu fazer um corte para jogar no YouTube. Assim, nas águas da Lombardia, etc. Ok. Agora vamos para a página 583 do livro físico. A Thalita vai colocar para a gente do PDF, mas eu acredito que ainda esteja na página 713 ou a 714 do PDF, ok? A excelência das condições naturais limita-se a fornecer a possibilidade, jamais a realidade do mais trabalho, portanto, do mais valor ou do mais produto. A diversidade das condições naturais do trabalho faz com que, em países diferentes, a mesma quantidade de trabalho satisfaça diferentes massas de necessidades, que, por conseguinte, sob condições de resto análogas, o tempo de trabalho necessário seja diferente. Tais condições só atuam sobre o mais trabalho como barreira natural, isto é, determinando o ponto em que pode ter início o trabalho para outrem. Na mesma medida em que a indústria avança, essa barreira natural retrocede. Em plena sociedade europeia ocidental, na qual o trabalhador só adquire a permissão para trabalhar para a sua própria subsistência quando oferece em troca mais trabalho, é fácil imaginar que o fornecimento de um produto excedente. Isso aqui é por isso que eu estou falando existem as condições históricas, sociais específicas para o desenvolvimento do capitalismo, ok? Em que o fornecimento de um produto excedente seja uma qualidade inata do trabalho humano. Mas consideremos, por exemplo, o habitante das ilhas orientais do arquipélago asiático, onde o sagu cresce espontaneamente nas matas. Olha isso aqui. Ele vai falar de um trabalhador, né, que tem poucas horas necessárias para poder garantir a sua subsistência. Então, ele não precisa de trabalhar muito, igual nós hoje, por exemplo, trabalhamos de segunda a sábado, às vezes de segunda a segunda, né, em tempos de pandemia. E ele está colocando aqui de um asiático, um cortador asiático, que precisa trabalhar 12 horas
para a sua subsistência. Está tudo ali, ó, na natureza. Riqueza natural. E aí ele vai falar, suponha que um desses cortadores asiáticos de pão necessite de 12 horas de trabalho por semana para a satisfação de todas as suas necessidades. Por semana. O que o favor da natureza lhe dá diretamente é muito tempo de ócio, para que ele possa utilizar esse tempo de forma produtiva em benefício próprio. Produtiva em benefício próprio. É requerida toda uma série de circunstâncias históricas. Para que gastem mais trabalho para estranhos, é necessária uma coação externa, né? Por exemplo, nós somos coagidos atualmente a trabalhar. Se a gente não trabalhar, não vender a nossa força de trabalho, a gente vai passar fome, né? É isso. Então, a gente tem essa coação externa, não somos livres no capitalismo. Se a produção capitalista fosse introduzida, nosso bravo homem talvez tivesse de trabalhar 6 dias por semana para se apropriar do produto de uma jornada de trabalho. O favor da natureza não explica porque ele agora trabalha 6 dias por semana ou porque ele fornece 5 dias de mais trabalho. Ele explica apenas que seu tempo de trabalho necessário é restrito a 1 dia por semana, mas em nenhum caso seu mais produto tem origem numa qualidade oculta, inata ao trabalho humano. Tanto as forças produtivas historicamente desenvolvidas, sociais, quanto as forças produtivas do trabalho condicionadas pela natureza aparecem como forças produtivas do capital, ao qual o trabalho é incorporado. E ele vai falar de David Ricardo. Ricardo jamais se interessa pela origem do mais-valor. Por que será, né, gente? Inclusive, os liberais, eles não sabem explicar, por exemplo, de onde vem o lucro. A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Ele o trata como algo inerente ao modo de produção capitalista, que é, a seus olhos, a forma natural da produção social. Quando ele fala da produtividade do trabalho, não identifica nela a causa da existência do mais-valor, mas tão somente a causa que determina a sua grandeza. E aí lembrando que o lucro ele é sempre menor do que o mais-valor, a taxa de mais-valor. Determina a sua grandeza. Em contrapartida, sua escola proclamou bem alto que é a força produtiva do trabalho que gera o lucro, leia-se mais-valor. Em todo caso, isso é um progresso em relação aos mercantilistas, para os quais o excedente do preço dos produtos, acima de seus custos de produção, deriva da troca da venda acima de seu valor. Apesar disso, também a escola de Ricardo limitou-se a contornar o problema sem solucioná-lo. Com efeito, esses economistas burgueses percebiam instintivamente, de modo correto, que seria deveras perigoso investigar a fundo a questão candente da origem do mais-valor. Mas o que dizer quando, meio século depois de Ricardo, o senhor John Stuart Mill constata solenemente sua superioridade sobre os mercantilistas, repetindo erroneamente os débeis subterfúgios dos primeiros vulgarizadores de Ricardo. Mill diz: a causa do lucro está naquilo que o trabalho produz mais do que o necessário para seu sustento. Isso tem uma cara de definição de mais-valor, né? Até aqui, nada mais que vale a cantilena, mas Mill quer também acrescentar algo da própria lavra. Ou, para variar, a forma da sentença, razão pela qual o capital rende um lucro é que a alimentação, as vestimentas, as suas matérias-primas e os meios de trabalho duram mais do que exigido para a sua produção. Aí temos um problema. Mill confunde nesse trecho a duração do tempo de trabalho com a duração de seus produtos. Segundo essa opinião, um padeiro cujos produtos duram apenas um dia jamais poderia extrair de seus assalariados o mesmo lucro que um construtor de máquinas, cujos produtos duram 20 anos ou mais. Ele misturou tudo ali, né, em cima. De fato, se os ninhos dos pássaros não durassem um tempo maior do que o necessário para a sua construção, os pássaros teriam de se arranjar sem eles. Enfim, estabelecida essa verdade básica, Mill assegura sua superioridade, isso é muita ironia, viu, gente, sobre os mercantilistas. Vemos assim que o lucro não provém do incidente das trocas, mas da força produtiva do trabalho. O lucro total de um país, que a gente poderia chamar da massa de trabalho ou de mais trabalho, né, é sempre determinada pela força produtiva do trabalho, independentemente da existência ou não do intercâmbio. Uai! E o valor de troca? E a troca? Cadê? Sem a divisão das ocupações não haveria compra nem venda, mas continuaria a haver lucro. Cadê meu meme de Nazaré pensando? Não faz sentido, gente. Aqui, pois, o intercâmbio, a compra e a venda, condições gerais da produção capitalista, não são mais um mero incidente, e o lucro continua a existir mesmo sem a compra da venda da força de trabalho.
Girl. Difícil, né? Olha só uma coisa que a gente tem que lembrar. Lá, capítulo 1. Valor. Valor, ele nasce dessa relação dialética entre valor de uso e valor de troca. Então, as mercadorias são trocadas porque elas têm valor de uso. Quando há essa troca de mercadorias, a gente tem o valor de troca aparecendo ali naquele momento, né? Um conceito dialético aí, ok? E aí, se não tem troca, não tem intercâmbio, como é que a gente... Não faz sentido. Nada faz sentido. E lucro não é a mesma coisa do que mais valor. Formulazinha, né? Mais valor, taxa de mais valor. Capital variável dividido... o mais valor dividido pelo capital variável. Na fórmula do lucro, mais valor dividido por capital variável mais capital constante. O que acontece? O sistema capitalista ele acumula sempre. E acumulando sempre, ele aumenta seu capital constante. O que acontece com a taxa de lucro? Cai. Eu não sei se eu não tenho essa fórmula aqui mais, que eu tenho aqueles esqueminhas. Mas mais valor em cima dividido pelo capital variável. No sistema capitalista, o que aumenta é o capital constante. E aí a fórmula do lucro é mais valor dividido por capital constante mais capital variável. O capital constante vai crescendo, crescendo, crescendo. Está na parte de baixo da fórmula, não está? O que acontece com a taxa de lucro? Cai. Essa é a tendência da queda da taxa de lucro, ok? Enfim, temos gente no fundinho da sala. Fica aí que vai ter bolos. Então, vamos continuar aqui, gente. Adiante, se a totalidade dos trabalhadores de um país produz 20% a mais do que a soma de seus salários, os lucros serão 20% quando for o preço das mercadorias. Eu não vou ler essa parte de números porque está em exatas para vocês, mas tem a ver com isso que eu falei para vocês. No capitalismo, a gente tem uma tendência da queda da taxa de lucro. E isso acontece por quê, Dimitra? Acontece porque nós temos um aumento do capital constante. O que é capital constante, Dimitra? Lembra, capital constante é aqueles meios de produção. O capitalista, ele tem o capital que ele compra uma mercadoria chamada força de trabalho, nós vamos chamar de capital variável. E ele compra também os meios de produção, que nós vamos chamar de capital constante. As máquinas, os prédios, as matérias-primas, os edifícios. O que acontece com o sistema capitalista? O capital constante, o capital é acumulado. E ele é acumulado em alguma forma. Não vai ser como o trabalhador, como a compra da força de trabalho do trabalhador. Vai ser acumulado na forma de capital constante. Então, acumulando-se capital constante, a taxa de lucro cai. E aí ele está mostrando aqui que a fórmula do Stuart Mill, que é um economista burguês, está errada. Além de tudo, está errada. O cálculo está errado. Ele está mostrando por que o cálculo está errado. Ele já está pressupondo que essa formulazinha de exatas que eu acabei de falar, você já tem das outras lives, das outras leituras do outro capítulo, ok? E aí ele vai falando, segue prova reluzente de como Mill trata as diferentes formas históricas da produção social. Pressupõe por toda parte o estado atual de coisas que, com poucas exceções, predomina por toda parte, isto é, o fato de que o capitalista faz todos os adiantamentos, inclusive o pagamento do trabalhador, o que é mentira, né? Que estranha ilusão ótica de ver por toda parte um estado de coisas que até agora só predomina na Terra como exceção. Mas sigamos em frente. Mill é bom o suficiente para admitir que não é uma necessidade absoluta que assim o seja. Ao contrário. Isso aqui é só o terreno da ironia do tiozinho Marx, né? Do Carlinhos Marx. Se tivesse os meios necessários para sua manutenção, o trabalhador poderia guardar o pagamento, mesmo de seu salário inteiro até que o trabalho estivesse pronto. Mas, nesse caso, ele seria, de certo modo, um capitalista que investe capital no negócio, fornecendo parte dos fundos necessários para sua continuação. Com a mesma razão, Mill poderia dizer que o trabalhador, que adianta para si mesmo não só os meios de subsistência, como também os meios de trabalho, seria, na realidade, seu próprio assalariado, ou que o camponês americano seria seu próprio escravo, que trabalha para si próprio em vez de para um senhor alheio. E aí ele continua... Vou pular um parágrafo, vou ler só nesse finalzinho para vocês. Na realidade dos fatos, o trabalhador, ele adianta gratuitamente seu trabalho ao capitalista. Você vai lá, você trabalha, mas você só vai receber o dinheiro no final do mês.
você não recebe para trabalhar. É o contrário, né? Para no final de semana, durante uma semana, etc., receber o preço de mercado desse trabalho. Isso o converte, segundo o Mill, num capitalista. Isso é uma tautologia, né? É porque o Mill está querendo dizer o seguinte: é como se o próprio trabalhador tivesse esse potencial capitalista porque ele está emprestando capital para o capitalista. E não faz sentido. Na planície, até pequenos montes de terra parecem colinas e podemos medir a banalidade da nossa burguesia atual pelo calibre de grandes espíritos. Dito isso, vamos para o capítulo 15, na verdade. Eu não sei se eu falei o capítulo 16 no início, mas eu acho que foi 14. Eu não sei se eu falei certinho. Esse é o capítulo da página 719 do PDF e 587 do livro físico. E ele é chamado Variação da Grandeza do Preço da Força de Trabalho e do Mais-Valor. Se eu não fosse ler esse capítulo hoje, eu diria que esse capítulo é baseado em uma síntese de 3 coisas com 3 leis. 3 coisas. O Marx está mostrando como o trabalho pode ser aumentado pela jornada de trabalho pode ser estendida, a intensidade, aí lembremos lá de tempos modernos, do Chaplin tentando seguir o ritmo da máquina, e da produtividade, que por exemplo, faz uma correlação com o capítulo 13, que é enorme para a gente ter chegado aqui, que é correlacionado com a maquinaria. Então, a maquinaria ela tem todo um processo que o seu próprio desenvolvimento fez com que impulsionasse e desenvolvesse a produtividade do trabalho, né? Se antes faziam 20 coisas, agora pode fazer 10 mil, porque tem uma grande máquina que produz essas peças, ok? Então vamos começar aí. Essa é a síntese do capítulo, se eu não fosse lê-lo, mas iríamos ler, ok? Daqui a pouco chega nosso recreio, tá bom, gente? O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios habitualmente necessários à subsistência do trabalhador médio. A massa dos meios de subsistência, embora sua forma possa variar, é dada numa certa época de determinada sociedade e, portanto, deve ser tratada como uma grandeza constante. O que varia é o valor dessa massa. 2 fatores adicionais entram na determinação do valor da força de trabalho. Por um lado, seus custos de desenvolvimento, que se alteram com o modo de produção. Por outro, sua diferença natural, se masculina ou feminina, madura ou imatura. A gente pode depois, mais à frente, discutir isso. Mas, basicamente, se a gente parar para pensar, ele está mostrando ali como que... Eu acho que eu vou desenvolver isso mais um pouquinho para a gente conversar. O emprego dessas diferentes forças de trabalho, por sua vez condicionada pelo modo de produção, provoca uma grande diferença nos custos de reprodução da família trabalhadora. Se todos os adultos trabalham ou se crianças trabalham, isso vai fazer uma diferença na organização. A gente já viu que, com a grande indústria e a maquinaria, as crianças foram inseridas dentro do processo produtivo, né? Não inseridas, engolidas. Talvez literalmente porque a gente já viu as condições de trabalho precário, né? E no valor do trabalhador masculino adulto. Ambos os fatores, no entanto, ficam de fora da presente investigação. O que acontece? Durante o desenvolvimento do próprio sistema capitalista e a inserção da grande maquinaria, o que aconteceu é que trabalhos que antes não eram possíveis de serem feitos por crianças e mulheres, agora com o impulsionamento da máquina, foi possível. Isso impulsionou também uma redução do valor da força de trabalho. E aí tem umas questões que a Silvia Federici trabalha mais quando a gente vai pensar as questões de gênero. Então, sobre trabalho doméstico, trabalho invisível, todas essas questões elas são melhores abordadas pela Silvia Federici. Tem uma live da Marina Gouveia, que ela fala ao fim da live, que eu acho que é a aula 11 de Lendo o Capital, lá para 2 horas e 40 minutos, ela conta os pontos que ela concorda ou ela discorda da Silvia Federici. Eu acho super interessante. E tem também um Hora Queer, que eu gravei há muitos anos com a Sabrina Fernandes para falar sobre o Caliban e a Bruxa. Não, sobre Caça às Bruxas. E, salvo me engano, a própria orelha do livro foi escrita pela Sabrina. Eu vou deixar naquele linkzinho que vocês podem, aqui pela Twitch, digitar /estudar, que tem uma planilha com as datas dos nossos encontros, mas também tem uma planilha com todas as indicações que eu faço em live. Então, se eu falei aqui, eu termino a live e eu insiro lá. Aí vocês vão ver todo um percurso de várias indicações que eu fiz, que são leituras acessórias para você ler o Capital. Belezinha, ok?
E agora ele vai falar alguns pontos aqui para a gente pensar. Ambos os fatores, no entanto, ficam de fora da presente investigação. Então, essas questões que eu acabei de falar sobre gênero, não está aqui. Ele já está dando um disclaimer. Não é sobre isso, ok? E não está tudo bem. Vamos lá. Suponha que as mercadorias sejam vendidas por seu valor. Valor é diferente de preço. Capítulo 3 de O Capital. Valor e preço, ok? O preço da força de trabalho suba eventualmente acima de seu valor, porém jamais cai abaixo dele. Olha, preço é diferente de valor. Então, o que acontece? O preço da força de trabalho pode subir, mas jamais cair abaixo dele. Valor e preço. O valor da força de trabalho é o necessário para garantir a subsistência do trabalhador. O preço da força de trabalho é o salário, pode ser expresso em forma de salário. E pode ser que você receba um salário a mais do que o valor da sua força de trabalho. E é o preço do seu salário. Isso é bom, mas ainda também não te torna capitalista. Você está ganhando bem, mas você ainda não é um capitalista. Então, o que Marx está falando é que o preço não vai ficar abaixo do valor necessário. Ok? Eu não entendo muito desse lance, mas eu fiquei pensativo aqui agora sobre em tempos inflacionários, de inflação tão grande que estamos vivendo. A sensação que eu tenho é que o preço está abaixo do valor da força de trabalho. Depois eu vou investigar isso com a Ana Paula Saviati. É uma dúvida que surgiu ao vivo e eu vou externar aqui para vocês para a gente debater no Discord também, ok? Isso suposto, vimos que as grandezas relativas do preço da força de trabalho e do mais-valor estão condicionadas por 3 circunstâncias, que já falei: intensidade normal do trabalho ou a grandeza extensiva do trabalho, que determina a quantidade do trabalho. Peraí, eu pulei uma coisa. A duração da jornada de trabalho ou a grandeza extensiva do trabalho. Eita, peraí. 1. A duração da jornada de trabalho ou a grandeza extensiva do trabalho. 2. A intensidade normal do trabalho ou sua grandeza intensiva, de modo que determinada quantidade de trabalho é gasta num tempo determinado. E 3. Finalmente, a força produtiva do trabalho, de forma que, dependendo do grau de desenvolvimento das condições de produção, a mesma quantidade de trabalho fornece uma quantidade maior ou menor de produto no mesmo tempo. Desenvolveu a força produtiva, tem uma nova máquina. Trabalhando 10 horas de trabalho, a gente produz muito mais por causa disso, ok? Maior produtividade. Evidentemente, combinações muito diferentes são possíveis, conforme um dos 3 fatores, seja constante e os demais variáveis, ou os fatores constantes e o terceiro variável, ou, por fim, os 3 igualmente variáveis. A gente vai estudar aqui agora, mais à frente, a combinação desses fatores. O que acontece com essa combinação dessas variações entre intensidade, produtividade e a jornada de trabalho. Intensidade, produtividade e a jornada de trabalho. Mas brigadão pelo PicPay, apareceu aqui, né? Eu podia colocar para aparecer na tela de vez em quando. Ah, gente, sinto muito. Eu vou colocar na próxima vez para aparecer o PicPay para vocês, ok? Mas brigadão pela doação. Ih, amei. Amei, porque, né? The struggle is real. A gata tá aqui lutando para manter esse projeto. Os orçamentos nossos não andam muito bonitos e a gente precisa dar conta. Sigamos. E aí ele vai falar das combinações. E a gente vai começar agora a entender essas combinações. E aí ele começa a fazer experimentos. Se na biologia a gente tem um laboratório, né, para fazer esses experimentos, isolar variáveis e tudo mais, nas ciências sociais, na história, né, estamos na área de humanidades, agora temos que pensar algumas variáveis isoladas. E aí lembramos que nós temos 3 grandezas. E aí, nessas 3 grandezas, ele vai fazer um experimento de isolar algumas variáveis. Então, agora ele vai colocar ponto 1. A grandeza da jornada de trabalho e intensidade do trabalho constante. Ou seja, 12 horas de trabalho, não vai passar de 12 horas de trabalho. E a intensidade do trabalho é a mesma. Eu estou fazendo aqui, ó, martelando. Essa é a intensidade. Não vai alterar. 12 horas. Ok? Dito isso, a gente vai pensar o que acontece se eu mudar não a minha intensidade do meu trabalho enquanto trabalhador.
Se eu mudar a minha produtividade por meio do desenvolvimento tecnológico. Agora eu tenho uma máquina que, quando eu bato, faz tuf, tuf. Olha, eu estava produzindo 1. A intensidade está a mesma. Ela está parecendo a arminha de Bolsonaro, né? Credo, que nojo. Mas agora eu não sei como eu inventei esse modelo, esse exemplo agora. Essa é a minha maquininha.